pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela Marques e esse é meu canal de corte, costura e modelagem. Hoje eu trago para vocês a modelagem a pedido das amigas aqui do YouTube infantil. Então já vou aproveitar e vou fazer a base do corpinho infantil, a base do shortinho e a manga, porque aí já fica um combo aí, tá? E eu vou fazer aqui, vou começar com um risco, eu sempre faço esse risco para separar. Então eu vou fazer aqui a modelagem da parte da blusa, depois da bermudinha. Lembrar você que infantil, você vai fazer menino e menina, é a mesma coisa aqui, tá? Segue a mesma regra. Aí você vai alterar o modelo de acordo com o que você quer. Se for um vestido, você vai cavar mais, você vai decotar mais, você vai fazer uma manga mais franzidinha, depende do que você quer. Um menino, você vai deixar ela mais básica. Se for uma camisa de menino, você vai colocar o colarinho, tá? Se for uma camiseta, você vai descer só um pouquinho aqui, para não ficar muito em cima do pescoço. Aí você vai adaptar esse modelo base para o modelo que você quer, tá joia? Vocês vão ver que nós vamos fazer um pedaço até na cintura. A altura do corpinho é a altura da medida do ombro até na cintura, tá? E depois, para a camiseta, você aumenta a parte de baixo. Um vestidinho, você aumenta a parte de baixo para fazer o vestidinho. E assim, você vai alterando, tá bom? Então aqui eu vou fazer um retângulo com a altura do corpinho. A altura do corpinho de uma criança de 5 anos é 27, que é aqui do ombro até na cintura, 27. Com a quarta parte do busto. O busto de uma criança de 5 anos é 68. 68 dividido por 4 dá 17. Então eu vou fazer aqui, ó, 17 por 27, que é o comprimento, ó, do corpo. Pronto, passei um risco, tá? Que vai ser a frente. E eu vou aproveitar e vou fazer as costas já, ó, com a mesma medida. Eu vou fazer aqui 27 por 17. 17 é a quarta parte do busto, tá? Lembrando aqui que essas medidas que eu vou fazer, elas não têm folga. Então, eu sempre coloco a folga na hora que eu vou cortar, você já coloca a folga. Por exemplo, você não vai cortar com 1 centímetro de margem de costura, senão a roupa vai ficar apertada. Você vai cortar com 2 centímetros de margem, porque aí você já está acrescentando a folga para a roupa ficar folgada. Por que eu faço assim? Porque cada tecido exige uma folga. Um tecido, um algodão tricoline, por exemplo, você tem que deixar com a roupa mais folgada, com 1 centímetro de folga, 1,5 centímetros, a lateral aqui, tá? Porque senão não vai servir. Agora, se for uma roupinha de malha, nenhuma folga. Aí você vai usar o mesmo molde, mas não vai crescer folga nenhuma, porque a malha, ela estica, ela já fica mole, ela já fica larga por si só. Então você não precisa colocar folga nenhuma, tá? E aí, de acordo com o tecido, você vai adicionar a folga de vestibilidade, senão a roupa não serve, tá bom? Então aqui vamos fazer a medida justa. Ó, para começar, eu vou começar com a metade das costas. Uma criança aqui de 5 anos, as costas dela é 30, metade de 30 é 15, então eu vou colocar aqui, ó, 15 centímetros, pronto. 15 para frente e 15 para as costas, pronto. Aí aqui eu vou descer a altura do ombro aqui, a caída do ombro. Olha, eu sempre falo da caída do ombro. A caída do ombro de uma criança de 5 anos é 2,5 centímetros. Aqui na tabelinha, eu até anotei aqui, ó, para explicar para vocês, ó. Tabela da caída do ombro infantil. Então, uma criança de 1 a 4 anos, você vai descer 2 centímetros aqui, ó, na caída do ombro, porque é uma criança pequena. Uma criança de 5 a 7 anos, você vai descer 2,5 centímetros, 2,5, que é o que eu vou usar, porque eu estou fazendo com uma criança de 5 anos, ela se enquadra aqui. Uma criança de 8 a 10 anos, você vai descer aqui, de caída do ombro, 3 centímetros. Uma criança de 11 a 14 anos, que já é um pré-adolescente, já não é uma criança, então o corpo já está mudando.
Então você vai descer 3,5 centímetros. Isso aqui é uma tabela, um padrão. Então eu sigo isso daqui, dependendo da idade da criança, quando eu vou modelar. Eu sigo essa tabela aqui. E um adulto é 4 centímetros, que é o padrão que eu uso. Tá? Então aqui eu vou usar 2,5 centímetros para fazer dessa criança aqui de 5 anos. Então eu vou descer aqui, ó. 2,5. A caída do ombro. 2,5. Aí aqui agora eu preciso achar o afastamento do decote. Para fazer o afastamento do decote, eu pego essa medida aqui das costas, da metade das costas, é 15. 15 dividido por 3 é 5. Então, daqui até aqui eu vou afastar o decote 5 centímetros, ó. O decote daqui a aqui. Então, eu vou afastar 5 centímetros na frente e 5 centímetros nas costas. E eu já posso riscar aqui o ombro, ó. Ó, risquei. Pronto. Tá vendo? Agora o decote. O decote, eu não afastei 5, eu vou descer 5 também. Mas se eu descer só 5, vai ficar aqui enforcando. Então eu coloco 1 a mais. 5 mais 1, 6, tá? Então aqui eu desço 5 mais 1 centímetro, 6. Aí eu faço a curva aqui, ó. A curva do decote da frente, tá? E das costas, eu desço 1,5, só 1,5. Por quê? Porque eu quero, se eu for fazer uma camisa, um colarinho, eu não preciso fazer nada. Do jeito que estiver aqui, ó, eu só venho e pego o colarinho, que aí a camisa vai ficar aqui em cima mesmo, ó. Esse decote das costas ele é bem em cima. E o da frente também, ele desce assim, ó, bem rente ao pescoço. Tá joia? Aí se você for fazer um modelo, um vestidinho, você vai afastar, porque ninguém quer um vestido aqui, uma criança incomoda. Aí você vai retraçar e vai fazer o decote mais profundo. A mesma coisa nas costas. E se for um vestido de alcinha, você vai vir aqui e vai fazer aqui, ó, o desenho, como se fosse um modelinho de alcinha, e depois vai colocar uma alça. E assim sucessivamente, você vai fazer um modelo igual adaptar o de adulto, você vai adaptar o de criança. Tá joia? Aqui agora eu vou descer a cava. A cava é a metade das costas. Metade das costas não é 15? Então eu vou descer aqui com 15 também. Depois dos 2,5 aqui, depois. Aí eu desço aqui com 15, ó. Esse daqui vai ser a altura da cava dessa criança de 5 anos. Aí eu já passo um risco aqui e essa aqui já é a linha do busto, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou descer 15 centímetros, 15, já vou passar aqui um risco e aqui já vai ser a linha do busto. Pronto. Agora eu preciso fazer aquela curvinha aqui, ó, do braço. Aqui eu vou achar o meio. Daqui até aqui eu tenho 15, metade de 15 é 7,5. Então eu venho aqui e entro só 1 centímetro. Só 1 centímetro na frente. Aí eu vou ligar esse ponto e esse ponto aqui. Aí eu coloco a minha régua aqui, na parte infantil, que ela é menor. E eu vou ligar de uma vez aqui os pontos, ó. Ó. Pronto. Fiz a curva da cava da frente. E a cava das costas? Eu acho o meio também. 15 dividido por 2 é 7,5. Aí eu venho aqui e só faço a curva assim, sem entrar nada. Porque nas costas nós somos mais largos. Tanto a criança quanto o adulto. Ó. Puxei aqui a perninha da cava. E agora, para terminar aqui, eu só vou achar a cintura. A cintura dessa criança de 5 anos é 66. 66 dividido por 4, porque estamos trabalhando com 4 partes, é 16,5. Aí eu venho aqui e acho, ó, 16,5, vai dar aqui. 16,5, vai dar aqui. Aí eu venho e faço aqui a cintura, ó. Só uma entradinha. Porque criança, ela não tem cintura, elas são mais retinha, tá? Por isso que a gente usa um padrão aqui. E já está pronto a parte da modelagem básica. Aí o que eu vou fazer aqui, se fosse uma camiseta, eu iria aumentar aqui, iria aumentar e iria fazer maior, tá? Aí, adaptação depois. O básico é isso daqui. Agora, então, eu vou fazer com vocês a manga, seguindo aqui o padrão da blusa. Agora nós vamos fazer a manga.
Então eu vou fazer aqui um retângulo. Um retângulo com o tamanho das costas no total. As costas dessa criança é 30, então eu vou fazer um retângulo de 30 pelo tamanho da manga que eu quero. Eu quero uma manga de 10 centímetros. Então eu vou fazer aqui o comprimento da manga, 10 centímetros, vou passar um risco aqui, por 30, porque 30 é as costas, tá? Então eu vou colocar aqui 10 por 30, é a manga. Eu vou fazer aqui a manga inteira com vocês, tá? Fazer a manga aqui de uma vez. Então agora eu vou achar o meio dessa manga. Metade de 30 é 15. Por que o meio? Porque eu tenho que fazer a frente e as costas agora, separar. Aí, a partir dessa parte aqui, já está assim, eu preciso achar a cabeça da manga. A cabeça da manga é daqui, ó. Daqui da parte do ossinho, onde começa a curva do meu braço, até a parte aqui, ó, essa parte alta aqui do braço. Isso aqui é a cabeça da manga. Essa parte que faz uma curva. Essa curva aqui chama cabeça de manga. Então, de uma criança, aí depende. Você vai colocar aqui, você não precisa colocar mais que 6 centímetros. Uma criança de 5 anos. Aí você vai aumentando gradativo. Uma criança de 7 anos, você pode colocar 7 centímetros, 8 centímetros. Aí depende se a criança é grande, se a criança tem um braço gordo, tá? Aqui eu vou colocar 6 centímetros, que é a cabeça da manga, porque eu quero uma manga bem sequinha. Eu não quero uma manga, quanto mais você aumenta a cabeça da manga, mais a manga vai dar franzido aqui em cima, ó. Sabe? Aí franze, eu não quero. Então, pra menino e pra menina, eu prefiro fazer uma manga básica, uma manga sequinha, que não tem franzido, que não tem volume aqui. Porque aí você pode fazer uma camisa, você pode fazer outras peças. Se você colocar uma manga de uma cabeça aqui alta, grande, por exemplo, de 10 centímetros, vai ter que franzir, vai ficar uma manga bufante. Aí já dá pra usar só pra menina. Então a gente faz um básico e depois a gente adapta esse básico aqui, tá bom? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir aqui o meio, ó. Daqui até aqui tem 6. Metade de 6 é 3. Então eu vou dividir aqui. E vou achar aqui o meio. Daqui até aqui é 15. Metade de 15 é 7,5. Então eu vou fazer aqui, ó. Um X aqui. Vou cruzar no meio. Pronto, ó. Tá vendo? Então aqui vai ficar a frente e aqui as costas. Qual é a diferença aqui da frente e das costas? A frente, ela é mais curva, ela é mais profunda. Então eu vou entrar meio centímetro só aqui, ó, meio. E nas costas não, as costas eu vou vir aqui. Aí agora eu venho com a minha régua, a parte curva e faço isso aqui. Eu ligo esse ponto aqui aqui em cima. Pronto. E vou virar a régua e vou ligar esse ponto aqui, ó. Liguei. Pronto. Aqui é as costas e aqui é a frente. Agora eu vou virar a régua de assim e vou terminar de ligar aqui essa parte, ó. Vou ligar aqui nesse ponto que eu fiz. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou ligar aqui. Pronto. Olha aqui, a cabeça de uma manga bem rasa, como se fosse uma baby look. Não vai dar franzido. Ela vai ficar certinha. Aí daqui até aqui tem que dar a mesma medida daqui para encaixar aqui essa manga. Aí você pega a fita métrica e mede depois. No caso aqui da frente, ó, eu vou vir aqui, pego a fita de pé. Quando você quer medir, você pega a fita de pé. Ó, aqui deu 16 centímetros. Então aqui tem que dar 16 centímetros, ó, aproximadamente, ó, 16 centímetros, certinho. Vocês viram? Então, e essa parte aqui encaixa aqui na frente e essa parte encaixa nas costas. Pronto, gente, é somente isso. Aí aqui o braço aqui agora, o que eu vou fazer? Você vai medir na criança, você vai pegar a fita métrica, pegar o bracinho da criança e vai ver para não ficar apertada, porque criança não gosta de roupa apertada. Principalmente se for de algodão, você faça folgadinho, tá? Aí você mede o bracinho dela onde não incomoda, bota os seus 2 dedos de folga para ficar folgadinho. Aí você vem e coloca aqui, ó.
Eu vou colocar aqui um braço de 26 centímetros. Aí, ó, deu aqui. 26 aqui. Aí eu venho e passo aqui um risco agora, ó. Tá vendo? Pronto. Essa daqui é a base de uma manga pra você fazer aí pras crianças, tá? Frente, costas. Frente e costa. Aí você pode fazer menino e menina. Do jeito que tá aqui, ó. Essa é a base. Ah, eu quero fazer um abrigo de frio, vamos supor. Aí você tem que aumentar só na lateral. A folga, você não vai colocar folga aqui, folga aqui, folga aqui. Não. Folga é somente na lateral. Só que aqui ao meio você vai cortar normal. Meio na dobra do tecido, tá? Aí as folgas você acrescenta aqui, tá? Sempre na lateral. Aí na hora de cortar, você vai colocar folga de vestibilidade. Você vem e acrescenta aqui, ó, 1,5 centímetro. Aí você vem e coloca aqui com a régua. 1,5 centímetro. Aí você passa aqui, ó. Tá? Então, a partir daqui eu acrescentei a folga e vou cortar. Pra não ficar apertado a roupa. É sempre assim, tá? Eu sempre faço assim pra eu aproveitar os moldes em várias outras peças, tá bom? Aí você acrescenta, eu coloquei em vermelho só pra vocês verem como que é. E a manga eu quero maior, aí você vem e aumenta aqui, ó, tá? Aumenta ela e mede o punho. Não esquece de medir o punho da criança pra manga não ficar apertada, tá? Porque se for punho de camisa, a gente mede justo, só que a gente tem que colocar aquela carcelinha, aquele risquinho aqui, a costura pra poder abrir, tá joia? Se for uma manga mais larguinha não tem problema, e você deixa com uma folga assim. Esse daqui é a base então do corpinho, tá joia? Aí depois tem várias adaptações, vários ajustes, várias dicas para nós melhorarmos isso daqui, tá? Mas esse daqui é uma base, com esse daqui você já faz muita coisa. Agora nós vamos fazer, já aproveitando, e vamos fazer a bermudinha. Então eu vou passar aqui um risco. Pronto. E agora eu vou seguir um retângulo que eu sempre faço. O retângulo, para mim fazer a bermuda, eu preciso da quarta parte do quadril, mais o comprimento da bermuda. Eu vou colocar um comprimento aqui de bermuda de 30 centímetros. 30 centímetros. E eu vou colocar aqui o quadril. O quadril é 68. 68 dividido por 4 é 17. Então, vai ser aqui 17 por 30, que é o comprimento da minha bermuda. Se fosse uma calça, aí você iria colocar o comprimento da calça, 50. 50 por 17, no caso, que é essa criança de 5 anos que eu estou fazendo, tá? Lembrando você. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui com 17, 30 por 17, ó. 30 por 17. Pronto. Aqui está o retângulo para a gente começar a fazer a bermudinha. Então agora você vai pegar a altura do gancho. A altura do gancho dessa criança é 15 centímetros. Então eu venho aqui e coloco 15 centímetros para frente e 15 para as costas. E passo aqui um risco que é a linha do gancho. Pronto. Agora, para mim fazer aqui, eu tô fazendo aqui primeiro a frente e depois as costas. Eu preciso agora sair com o gancho aqui da frente. Como que eu acho a medida do gancho? É simples. Daqui até aqui eu não tenho 17 centímetros. É essa medida, o gancho da frente é essa medida dividido por 4. 17 dividido por 4 vai dar 4,25. 4,25. Só que 4,25 é um gancho muito folgado. Tanto para menino quanto para menina, porque menina é pequenininho. Então menina também
também aqui na frente. Então você não precisa deixar com 4. Só se você quiser uma calça larga, uma calça big, sabe aquelas calças com gancho bem fundo? Aí você deixa 4,25. Se não, do jeito que tá aqui agora, eu tiro 2 centímetros. Para não ficar aquele gancho foló, um gancho muito folgado aqui. Então, 4,25 menos 2 é 2,25. Então, eu vou sair aqui com um gancho de 2,5, vou arredondar. 2,5 o gancho da frente. Lembrando, se você quer que o gancho fique folgado, uma roupa mais larga, você deixa com 4,25. Se não, você tira 2 centímetros aqui, menos 2, para não ficar folgado demais. E eu arredondei 2,25 para 2,5. Saí aqui com o gancho. Agora é só eu vir aqui e fazer a curva, ó. Ó, fazer a curva aqui da frente. Pronto. Saí com o gancho da frente. Agora aqui eu vou baixar, vou descer aqui, ó. 1,5 cm, você pode descer 1 centímetro. Aí vai do seu gosto. Você tem que descer para não ficar reto, só para fazer a curvinha da barriguinha. Aí eu venho aqui agora e faço a curva. Pronto. Só que agora eu preciso achar a cintura aqui, ó. A cintura dessa criança é 66. 66 dividido por 4 é 16,5. Então eu venho aqui e acho 16,5. Ah, deu aqui. Então aqui eu venho e ligo no quadril. Pode ver que criança não tem muita cintura. Varia de criança para criança, né, ó. Pronto. Ó, fiz aqui a cinturinha. Tá? Você não precisa pôr pence, só se for um modelinho de calça social para menino, imitando a de adulto, aí você coloca, mas senão você não precisa, tá bom? Aí aqui agora a perna. Como que eu vou achar a perna? Você vai pegar a fita métrica e vai medir ao redor da coxa da criança. Vai tirar lá. Ah, vamos ver aqui quanto é que deu a coxinha da criança. Aí você vai ver quanto que deu e essa medida que deu da coxa, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar uma coxa aqui com 34 centímetros. Então, eu medi a coxa, deu 34 centímetros. Aí eu vou colocar aqui. Quanto que é 34 dividido por 2? Porque eu tô fazendo um pedaço aqui. A coxa, ela só é aqui, ó, uma coxa, duas coxas. A parte da frente e a parte das costas. Então, eu divido por 2. 34 dividido por 2 dá 17. Então, eu vou ver aqui a medida de 17, só que para isso eu vou achar o fio primeiro, para mim achar o fio do tecido, para mim centralizar a perna certinho. Então, para mim achar o fio, eu venho daqui até aqui, ó, deu 20, metade de 20 é 10, então aqui é o fio dessa bermudinha. Eu venho aqui e passo um risco. Eu sei que tudo que eu for fazer tem que estar centralizado aqui, a partir daqui, ó, a coxa. Então, 17. Para frente, eu coloco 17 menos 1 centímetro aqui para cada lado, porque na frente nós somos menores e nas costas nós somos maiores. Isso é todo mundo. Então, daqui até aqui, 17. 17 dividido por 2 é 8,5. Então, 8,5 eu teria que colocar para cada lado. Só que eu quero colocar com 1 centímetro a menos para cada lado, para mim fazer aquela parte da frente menor e das costas maior, tá? Então, eu venho aqui e faço isso, ó. 8,5 menos 1 é 7,5 para um lado e 7,5 para o outro lado. Aí, eu venho aqui agora e posso ligar aqui o gancho, ó. Ligo o gancho na coxa. E aqui no quadril eu desço aqui, ó. Pronto. Perceberam como ficou bonitinho aqui? Esse daqui é a parte da frente da bermudinha. Agora eu vou fazer a parte das costas, pra cá. Então eu vou sair primeiro aqui, eu vou sair com o gancho. O gancho das costas é 17. É essa medida aqui, daqui a aqui, só que dividido por 2. 17 dividido por 2 dá 8,5. 17 dividido por 2 dá 8,5. Então, o gancho das costas eu não diminuo nada. Do jeito que deu, eu só puxo aqui agora 8,5, ó. 8,5. Puxa aqui, ó. Pronto, deu aqui. Agora eu vou achar o fio dessa bermudinha para mim centralizar a perna. Então, ó,
aqui deu 25,5. 25,5 dividido por 2 dá 12,75. Então, eu vou achar aqui 12,75. Pronto, aqui vai ser o fio da minha bermuda. Agora eu venho e passo um risco aqui, ó. Tá? Então, aqui eu achei o meio, 12,75 para cada lado. Achei o fio, certo? O fio da bermudinha. E agora, então, eu posso vir aqui e já vou achar aqui a perna para eu já fazer a parte de baixo. A perna aqui da frente não foi 17 que tinha dado? Aí eu dividi 17 por 2 para achar o meio aqui. Deu 8,5 para cada lado, eu tirei 1 centímetro, certo? Nas costas, esse 1 centímetro que eu tirei, eu vou jogar para as costas agora. Então eu venho aqui, 17 dividido por 2 dá 8,5. 8,5 mais 1 dá 9,5. Então eu venho aqui, 9,5 e 9,5 pro lado de cá. Deu aqui, ó. Então, aqui que eu vou descer aqui, ó. O quadril eu venho daqui, passo um risco aqui, ó. Daqui eu ligo aqui a perna. Pronto. E aqui eu venho ligar o gancho aqui. Daqui até aqui, ó. Pronto. Aí eu centralizei o fio, tá aqui. Fio. E tá centralizado a perninha desse shortinho. Você pode fazer mais largo, tá? Eu peguei aqui 34, um meio termo aí, pra não ficar tão largo e tão apertado, tá bom? Agora nós vamos seguir para a parte de cima. A parte de cima, nós temos que entrar aqui 2 centímetros. Eu posso entrar 2 ou eu posso entrar 3. Quanto mais eu entro, mais fundo aqui, ó, essa parte aqui. É como se fosse uma pence, sabe? Eu tiro aqui, ó, para não ficar sobrando tecido aqui. Então eu vou entrar 2 centímetros aqui. Pronto, eu entrei 2 centímetros. E para subir, que tanto eu subo, Rafaela? Aí depende, se a criança tem um bumbum grande, você pode subir 4 centímetros, 5 centímetros, depende do tamanho do bumbum da criança. Se a criança tem um bumbum normal, você sobe 3, tá bom? Então, a média é 3, mas se a criança tem um bumbum mais gordinho, sobe 5 centímetros, senão vai ficar parecendo o cofrinho dessa criança aqui, tá? Essa medida que nós subimos é para tampar o cofre não ficar aparecendo e a calça ficar assim, a criança da hora de subir, tá joia? Então, eu vou subir 3 aqui, porque é o padrão. Pronto, subi 3. Agora, eu venho com essa medida daqui e vou ligar o gancho aqui direto, ó. Venho aqui em cima, com essa medida, e vou ligar até aqui embaixo no gancho, ó. Ó. Pronto, viu, ó? Liguei. Agora, eu preciso ligar aqui até na cintura. A cintura não foi 16,5, então eu vou riscar aqui, ó, 16,5 até na lateral aqui embaixo. Tem que bater, porque essa lateral tem que bater com essa na hora de costurar, tá joia? Isso aqui tem que bater com isso daqui. Então eu venho aqui agora, 16,5, ó. Vai dar aqui. Aí eu venho, passo um risco. Pronto, olha aqui. Agora eu só venho e arrumo aqui, ó, arrumo aqui a linha. Pronto. Gente, olha aqui. É um short básico. Um short que você pode fazer para menino, para menina. Você pode aumentar a calça agora e fazer. É só você fazer do jeito que eu fiz, só que aumenta a perna. E aí, para achar a medida do tornozelo, você vem a fita e mede lá o tornozelo da criança. Para a calça ficar certinha aqui embaixo, nem ficar larga demais, nem apertado demais na criança. Tá bom? E aí a gente vai agora fazer as adaptações, colocar cos, colocar bolso, se quiser colocar um bolso faca, você coloca um bolso aqui, a braguilha depois a gente coloca, ó, aqui o bolso nas costas, um shortinho se for de menino, aí você vem e desenha o bolso. Aí vai da criatividade do modelo que você quer e o cos depois que nós colocamos por último separado. Tá bom? Mas esse daqui é o basicão de um short para transformar para uma calça. Dá para fazer um moletom? Dá. É só você, do jeito que tá aqui, você coloca a folga, que nem eu falei.
Vai acrescentar folga? Vem aqui na lateral, ó, e acrescento a folga, 1,5. E vou colocar essa folga aqui. Aí a folga você vai colocar só aqui também. Aqui não, aqui é normal, só na lateral. Vou acrescentar a folga aqui, porque eu quero uma calça mais larga. Só coloca a folga na lateral. Tá joia? Pra calça ficar folgada na lateral. Na cintura não, porque na cintura você vai vir aqui e vai desenhar. Porque se você colocar a folga na cintura, vai ficar largo. Então você faz aqui o desenho, tá? Certinho da curva, pra deixar a cintura no lugar, e só aumenta aqui na lateral pra deixar a folga, dependendo do tecido que você vai fazer, tá? É sempre assim. Pra fazer uma roupa, um projeto, todo projeto que eu faço, toda peça que eu faço, na minha cabeça eu coloco primeiro, eu vou fazer um projeto. Então eu tenho que pensar, não é assim, eu cato tecido, saio cortando e saio fazendo qualquer coisa. Não, porque a chance de dar errado é muito grande. Vou fazer uma bermudinha com brim. Peraí, o brim não estica, brim não tem elastano, brim é um jeans, é tipo um jeans colorido. Então tá, então eu tenho que fazer com folga, eu tenho que acrescentar uma folguinha do lado, senão vai ficar apertado, tá? Porque a medida que eu tirei aqui é justa. Ah, então tá bom, então como é que eu posso fazer esse modelo? Ah, eu não posso fazer um modelo de brim muito justo no joelho. Se eu fizer justo, a hora que eu dobrar o joelho, não dobra. Aqui incomoda, pega, tá? Não dá certo. Então você tem que pensar no modelo antes, pensar no tecido. Vou fazer uma bermudinha de malha? Ah, tá, de malha não precisa deixar muita folga não, então eu posso cortar rente. Então isso daí você vai descobrindo conforme você vai costurando. Eu já errei muito, mas muito. Errei com vários tecidos. Tecido que eu pensava que dava com um certo modelo, aí eu fazia e não dava certo. Já estraguei muito tecido para me aprender. Então você aí tem que tentar. Se você não você quer uma coisa pronta, perfeita, gente, a gente vai descobrindo, a gente erra, aprende e depois a gente conserta, tá? Essas dicas que eu falo pra vocês é tudo coisa que eu já fiz, já errei e aí na próxima vez eu falei, agora eu vou acertar pra fazer direito, pra não errar, entendeu? E mesmo assim eu ainda erro. Então, é assim, tudo coloca um projeto aí na sua cabeça, vai fazer um vestidinho, imagina, vai imaginando ele na sua mente, vai procura assim, pensar, nossa, eu quero fazer assim, será que vai dar certo? Vai pensando, aí você corta e começa com tecidos mais baratos, não pega tecido já caro não, pra você não ficar com dó, por exemplo, não deu certo. O tecido não foi caro, pega um retalho, tá? Pega retalho aí e vai aproveitando, porque roupa de criança, qualquer pedacinho de tecido dá pra fazer. Aí dá pra você treinar, inclusive fazendo as peças infantil, tá bom? Espero que gostem, tá? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu tiro pra vocês. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, me segue, que aí a gente conversa melhor. Às vezes eu coloco foto que eu não coloco aqui, por exemplo, no YouTube eu coloco foto lá. Aí a gente vai interagindo, tá? Meu Instagram é Rafaela Marques feito à mão e o meu Facebook Rafaela Marques tricô, crochê, costura, tá? A minha página lá, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade aí pra curtir, pra comentar, pra gente conversar. Manda foto pra mim, tá bom? Que eu gosto muito de conversar com vocês. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!